No capítulo 3 de seu livro, o profeta Abacuque pede para que o Senhor avive sua obra no meio do seu povo. O verso diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Esse é o pedido de um profeta que sentia que seu povo já não buscava a Deus com o amor e o fervor dos tempos passados. Então ele clama por avivamento, ou seja, para que o próprio Deus despertasse seu povo com um desejo mais intenso de buscá-lo, servi-lo e se dedicar a ele. Atualmente, muitos de nós têm sentido a mesma necessidade e temos orado a Deus para que traga o avivamento sobre a nossa geração. Um avivamento que alcance nossas comunidades de fé, nossas casas, nossas escolas e universidades, tão dominadas pelo liberalismo e por pensamentos contrários à palavra de Deus. Um avivamento que alcance nossas nações e corações. A história da igreja nos mostra que Deus responde a orações como essa, que Ele mesmo aviva o seu povo quando clamamos e buscamos mais da presença e revelação dele sobre nós. Hoje vamos ouvir a história de um grande avivamento feito por Deus, através da vida de um homem que ouviu a palavra do Senhor e temeu, que se dedicou a conhecer e compartilhar essa palavra e por causa disso, foi instrumento de Deus para avivar uma nação inteira. E gostaria de contar a você a história de tudo que Deus fez em minha vida, pela bondade e misericórdia dele. Eu nasci na Inglaterra, no dia de 17 de junho de 1703. Fui o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Meu pai, Samuel Wesley, era um pastor anglicano e, juntamente com minha mãe, Susana, sempre se esforçou para que eu e meus irmãos fôssemos instruídos no caminho do Senhor. Não éramos uma família abastada, mas em tudo Deus sempre cuidou de nós. Minha mãe sempre foi uma mulher extremamente temente a Deus. O amor e o zelo dela pelo Senhor sempre me constrangeram e deixaram em mim uma marca para toda a minha vida. Ela era também uma mulher muito sábia e muito rígida. Na minha casa tínhamos horário para tudo: refeições, orações, estudos, atividades físicas, sono. Até os 10 anos fui educado em casa pela minha mãe, assim como meus irmãos. Foi ela quem nos ensinou a ler e fez isso usando a Bíblia. Meu pai também foi muito presente em nossa casa. Com ele aprendi a importância de cuidar da saúde física, de me exercitar, pois a saúde física interfere na saúde emocional e espiritual. Talvez você que me ouve esteja descuidando um pouco de si mesmo. Eu sei, são tantas demandas, tantas coisas para fazer, que acabamos nos descuidando um pouco. Às vezes da nossa saúde física, outras vezes da emocional ou da espiritual. Mas a Bíblia nos ensina que somos templo do Espírito Santo e devemos cuidar desse templo. Peça ao Senhor que te dê sabedoria para cuidar de si e te ajudar a ser saudável em todas as áreas da sua vida, física, espiritual e emocional. Sobre a minha infância, um momento que me marcou muito aconteceu quando eu tinha 5 anos. Foi no meio da noite e eu acordei com as orações e o choro da minha mãe. Ela chamava meu nome em desespero, mas sua voz estava longe e abafada por outros ruídos. Quando abri os olhos, só vi uma fumaça e percebi que estava com dificuldades para respirar. Havia fogo por todos os lados. Minha casa estava em chamas e eu era o único ainda lá dentro. Meu pai tentou entrar para me buscar, mas o fogo era demais. Achei que eu ia morrer, mas vi minha família orando e pedindo a Deus por mim. Nesse momento, vi uma mala onde eu poderia subir para chegar à janela, enquanto meus vizinhos faziam uma escada humana para escalar até o andar onde eu estava e me tirar da casa. E assim aconteceu.
Tudo o que tínhamos naquele dia foi destruído em poucos minutos. Mas meu pai se ajoelhou e chamou a todos para agradecer pela bondade e o poder de Deus que tinha nos livrado da morte. Minha mãe costumava me dizer que naquele dia entendeu que Deus tinha planos para mim e que decidiu se esforçar ainda mais firmemente em minha criação para que eu pudesse servir e ser útil na obra de Cristo. Imagino que, assim como eu, você tenha muitos livramentos para contar. De alguns você pode nem ter se dado conta, mas deixe-me te dizer que o Senhor cuida de você e de sua família, e que ainda que você nem sempre perceba, Ele guarda, livra e protege os seus. Deus é bondoso, misericordioso e poderoso, e você pode confiar sua vida e sua casa nas mãos dele. Aos 10 anos, fui enviado à escola Charterhouse, em Londres. Mas mesmo estando longe de casa, decidi seguir os conselhos de meus pais e todos os dias eu acordava às 4 da manhã para fazer uma corrida e depois me dedicar às escrituras antes de começar a rotina de estudos de cada dia. Claro que alguns dias era mais difícil sair da cama, mas fui ensinado desde sempre sobre o valor da disciplina. Por isso me esforçava para manter meu corpo, minha mente e meu espírito sãos. Depois de passar 6 anos na escola, fui para o Christ Church College, em Oxford. Lá eu aprendi latim, grego, hebraico e francês. Continuei me esforçando para acordar às 4 da manhã, me exercitar e passar as 2 horas seguintes com a minha Bíblia. Em Oxford, com meu irmão Charles e nosso amigo George Whitefield, nos juntamos para estudar mais a Bíblia, orar, jejuar e às sextas-feiras visitar os doentes, prisioneiros e necessitados. Buscávamos ajudá-los como podíamos. Aos poucos, outros colegas começaram a se juntar a nós neste propósito. Chamamos nosso clubinho da universidade de Clubinho Santo, pois queríamos todos buscar mais a Deus e viver em santidade, pois Ele é santo. Claro que muitos começaram a zombar de nós, por passarmos tanto tempo na universidade em um clubinho de estudo da Bíblia, enquanto havia inúmeras festas, bares e diversões disponíveis. A rigidez e disciplina que adotamos no nosso estudo das Sagradas Escrituras e no nosso modo de vida na universidade fizeram com que esses colegas zombadores começassem a nos chamar de Associação dos Metodistas. Na verdade, ainda que eles quisessem nos ofender com o nome, nunca nos sentimos assim. Isto porque sempre acreditei que, com disciplina e um bom método de estudo, todos nós seremos capazes de conhecer e entender a Bíblia e assim conhecer mais sobre o seu autor, o nosso Criador e Redentor. Sei que nem sempre é fácil ter disciplina, especialmente nas coisas espirituais. Muitas vezes estamos cansados, envolvidos com inúmeras atividades que a vida requer, e acabamos deixando o estudo da Bíblia, a oração, o devocional para outra ocasião. Mas a própria palavra nos exorta sobre a importância de mantermos as disciplinas espirituais, de buscarmos com zelo, esforço e dedicação nos aproximar de Deus e Sua palavra. Por isso, quero aconselhar você, em amor, a ter mais disciplina, dedicação e constância para aprender mais de Deus. Aos poucos, aquele clubinho começou a mudar a atmosfera da faculdade. Mais e mais pessoas se juntavam a nós, mesmo em meio a um ambiente tão hostil ao Evangelho, repleto de intelectuais que negavam a verdade da Bíblia e tentavam dissuadir os outros de crerem. Ainda assim, mais e mais alunos chegavam a cada dia, querendo conhecer a Deus. Quando nos demos conta, Oxford havia sido tomada pelo poder de Deus. Mas não devíamos ter nos espantado, afinal, Deus ouve e responde às orações do seu povo. Começamos a nos dedicar mais no auxílio dos necessitados,
Fizemos diversas campanhas para arrecadação de fundos, busca de empregos para os desempregados e até mesmo uma campanha por uma reforma educacional e prisional na Inglaterra. Se você que me ouve está na universidade, sei que este pode ser um ambiente hostil e muito desafiador e que acabamos tentados a manter nossa fé como algo particular, para evitar sermos ridicularizados ou levados menos a sério. Mas quero encorajar você com a história do que Deus fez em minha Oxford. Seja fiel ao Senhor e jamais se envergonhe dele. Deixe-o agir através da sua vida nesse ambiente hostil e veja o que ele pode fazer. Em 1724 me formei e no ano seguinte o bispo de Oxford me ordenou diácono. Após 3 anos ajudando meu pai na igreja anglicana, fui ordenado pastor. Mas confesso que com o tempo, aquele fogo que ardia em mim nos tempos de Oxford foi se apagando. Me deixei levar pela rotina no meu relacionamento com Deus e me acomodei. Então, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, me atraiu novamente para si, de uma forma que pude permanecer como uma chama a queimar por Ele pelo resto da minha vida. Tudo isso começou quando recebi um convite para pastorear colonos britânicos na Geórgia, Estados Unidos, e em 1735 parti da Inglaterra para o Novo Mundo. Durante a viagem, o navio enfrentou sérios problemas devido ao tempo ruim, e confesso que temi por minha vida novamente. Durante uma tempestade, especialmente tenebrosa, enquanto eu me angustiava, vi um grupo de cristãos cantando tranquilamente um louvor a Deus. Me aproximei deles e pude descobrir sua história. Era um grupo de missionários morávios, e eles me contaram como Deus os tinha instigado com um amor tão grande por sua missão de levar o Evangelho a todo o mundo. Me disseram que seu líder era um cristão conhecido como Conde Zinzendorf, um homem piedoso que os havia acolhido quando fugiam da perseguição. Me relataram então que o poder de Deus havia tomado sua congregação e que alguns deles tinham inclusive se vendido com escravos para pregar aos escravos na América. Este era o motivo de sua viagem: evangelizar aqueles ainda não alcançados por Cristo nas colônias inglesas. Ouvir suas histórias de zelo e amor por Deus e sua obra, sua coragem e confiança no Criador e sua compaixão por aqueles que morriam sem Cristo me impactou muito. Quis ter em Cristo tamanha confiança e por Ele tamanho amor. Nunca me esqueci daqueles irmãos e suas histórias permaneceram em meu coração. Passei os 2 anos seguintes na América, me dedicando assim à obra do Senhor. Enfrentei dificuldades de adaptação e outras porque muitos não gostavam do meu jeito rígido e metódico, mas servi ali, até sentir de Deus que era hora de voltar para casa. Assim que retornei à Inglaterra, busquei contato com outro missionário morável, Peter Bowler. Queria ouvir mais sobre suas histórias, falar sobre as dificuldades enfrentadas no campo, desabafar e me encher mais da graça que cobria a vida daqueles irmãos. Quanto mais ouvia suas histórias, sua fé e o trabalho da graça de Deus em suas vidas alcançando outros, mais queria buscar a presença de Deus em minha própria vida. Lembro-me de uma noite que registrei em meu diário, 24 de maio de 1738, na qual senti meu coração avivado e aquecido por Cristo. Apesar de ter passado uma vida a servi-lo, naquela noite eu realmente entendi o que era ser salvo por Deus. Não pelos meus méritos, pelo meu estudo e dedicação, ou por qualquer coisa que eu fizesse por Ele. Não era a minha obra pequena e falha, mas a obra magnífica, perfeita e completa de Cristo, para me religar a Deus pelo sacrifício da sua cruz. Tudo que eu desejo a você que me ouve
é que você também seja arrebatado pelo amor de Cristo dessa maneira, de forma que isso transforme a sua vida. Ele amou você não pelos seus méritos, mas pela bondade dele mesmo, porque Deus é amor. E seu amor cobre uma multidão de pecados se você se arrepender. Que alegria pode ser maior do que a de saber que somos alvos desse amor e poder contar sobre ele a todos à nossa volta? Foi assim que me senti. E esse meu desejo de contar a todos sobre a bondade e a graça de Deus logo se tornou realidade. Meu amigo George Whitefield precisava de ajuda para pregar ao ar livre aos mineiros, próximo a Bristol. Eu nunca antes tinha considerado pregar fora de uma congregação, mas ver tantas pessoas vindo ouvir a mensagem encheu meu coração de alegria. Logo entendi que meu púlpito era o mundo e comecei a fazer mais e mais pregações ao ar livre. As multidões estavam se aglomerando para ouvir. Eu me colocava em chamas e o povo vinha para me ver queimar. Logo eles também estavam queimando por Cristo. E assim como Deus tinha feito em Oxford anos atrás, Ele estava fazendo agora na Inglaterra inteira. As pessoas vinham aos montes não apenas para ouvir a mensagem, mas para confessar seus pecados, orar, ajudar umas às outras, buscar a direção de Deus. O fogo santo do céu estava vindo sobre minha nação e eu pude testemunhar e participar disso. Nessa época, eu viajava mais de 6.000 quilômetros por ano para pregar boas novas pela Inglaterra e outros países da Europa. Logo, inúmeros outros irmãos começaram a se juntar a mim. Começamos a organizar vários estudos e cultos domésticos e a organizar uma conferência anual de todos os engajados em nossas sociedades de estudo da Bíblia. Vi a importância de auxiliar os irmãos com seus estudos e pregações e comecei a compor comentários de todos os livros da Bíblia. Começamos também a abrir escolas, hospitais, casas de assistência e abrigos para os necessitados. Foi maravilhoso todo o agir de Deus sobre nós. Eu havia me casado alguns anos antes, em 1751. Minha esposa era viúva e mãe de 4 filhos, e acreditei que pudéssemos construir uma vida juntos. Porém, eu estava tão engajado e me dedicava tanto ao ministério, que acabei me descuidando de minha esposa e dos seus filhos que assumi para mim. Nosso casamento, infelizmente, não foi bem sucedido e durou menos tempo do que eu gostaria. Ela não suportou o peso da solidão de ter um marido que nunca estava presente. Eu viajava demais, pregava demais, estudava demais, estava envolvido demais com o movimento metodista e com o avivamento que via. Tudo isto causou conflitos entre nós. Não me orgulho disso. Meu casamento foi o maior fracasso da minha vida. Por isso, quero dizer a você que me ouve: cuide da sua casa. Dedique tempo ao seu casamento. Observe as necessidades do seu cônjuge. Seu casamento é uma bênção que Deus te deu. Seja mais sábio do que eu fui e cuide dele. A despeito dos meus erros como marido e dos erros que possivelmente cometi no ministério, afinal, sou um homem pecador. A graça de Deus continuou a se mover sobre nós. Os pregadores e os convertidos se multiplicavam e a nação ia sendo impactada. Mas uma coisa ainda me incomodava muito: a escravidão. Senti que aquele pecado pesava sobre a Inglaterra e que devíamos fazer algo para mudar isso. Afinal, nosso cristianismo tem que gerar frutos práticos, inclusive na esfera social. Eu acredito no poder transformador do Evangelho. Muitos me diziam que era utopia lutar contra algo que já durava séculos, mas eu entendi de Deus que devia fazer algo. Decidi então me engajar na luta abolicionista. Em 1774 publiquei
Pensamentos sobre a escravidão, onde, de forma pública, me posicionei contra o comércio de escravos na Inglaterra e suas colônias. Formei sociedades anti-escravagistas. Por fim, decidi escrever uma carta a William Wilberforce, um membro do parlamento inglês que havia se convertido através do ministério que Deus me deu. Busquei exortá-lo e encorajá-lo na luta contra a escravidão. O esforço de Wilberforce resultou na aprovação do ato que proibia o comércio de escravos na Inglaterra e, posteriormente, na abolição da escravidão na Inglaterra. Eu, infelizmente, não vivi para ver isso acontecer. A última carta que escrevi nesta vida foi endereçada a Wilberforce. Faleci em 2 de março de 1791, com a convicção de ter dedicado minha vida ao Senhor durante os meus mais de 54 anos de ministério. Uma coisa que aprendi durante todo esse tempo foi que deem-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e abalaremos o mundo.